O assunto é Brasil nas rádios japonesas. Grandes estações como a J-Wave, Inter FM e NHK já reservaram um espaço regular para a programação brasileira. Além de informar e entreter a nossa comunidade, a iniciativa busca também revelar novos talentos. Estivemos na FM Haru de Hamamatsu e acompanhamos o programa Amizade em Rama, comandado pelo apresentador Ricardo Miyata. Olá, amigos, boa noite, konbanwa, 76.1 FM ハローAmizade Hamamatsu 今からスタート。俺 DJ 宮田これから1時間ラテンパワーで熱くしますので最後までお付き合いくださいね。 A voz que encanta os japoneses da região de Tokai. Desde abril do ano passado, Ricardo Miyata é o comandante das noites de domingo na rádio japonesa FM Haru. Nosso repórter cinematográfico Giovanni Saima foi até o estúdio de Hamamatsu, em Shizuoka, para conhecer de perto o trabalho do radialista brasileiro. では番組に戻りましょう。私たちは美浜を通して日本人や多国籍の方にお互いの文化、音楽や情報をもっと知ってもらうために楽しくお届けしています。国籍問わずみんなでアミーゴになれるように頑張りましょう。 Amizade em Rama é o nome do programa de 1 hora que fala de assuntos diversos relacionados à cultura do Brasil. アミーゴの皆さんお待ちしております。 Muitos assuntos são tratados em 2 idiomas, português e japonês. Olha, o interessante é que nesse período de 1 ano eu já tive 2 amigos japoneses conhecidos que foram para o Brasil, com vontade de conhecer o Brasil. Olá, amigos, boa noite, konbanwa, 76. Isso mesmo, pode ter até brasileiro escutando, mas a maioria dos ouvintes são japoneses. E a intenção é de trazer o japonês para perto dos brasileiros que vivem no Japão e vice-versa. Quanto aos japoneses, foi muito interessante que eu recebi perguntas assim do Brasil assim que eu nunca esperava receber, né? De como é que é o sistema escolar do Brasil. Eles querem saber como é que os brasileiros se divertem lá no Brasil. Eles falam assim que o Brasil só tem a imagem do samba, né, do carnaval. Aí eu falei, não, o Brasil tem vários outros eventos, né? Tem vários folclores, tem vários tipos de, como fala, de comunidade, né? Cada cidade tem a sua característica diferente, né? A força de vontade do brasileiro conquistou toda a equipe de locutores da rádio. Para eles, é uma grande honra ter o Ricardo como companheiro de trabalho. Nihon to Brasil no kankei o motto chikaku suru. O programa dele tenta aproximar a relação entre o Brasil e Japão e reforçar o sentimento de amizade entre as duas culturas. Os japoneses têm receio e um pouco de medo de se aproximar dos estrangeiros. E o Ricardo está quebrando essa barreira que existe entre japoneses, brasileiros e outras nacionalidades. 乾杯の時にいろんな言葉が出ていて本当に盛り上がりました。 Ricardo acha que encontrou a atividade certa para praticar os seus 4 idiomas, português, espanhol, inglês e japonês. Dentro do seu programa, há espaço para divulgar culturas de outros países. Durante 1 hora que tem, a gente tem um quadro que fala assim, Amizade Tópicos Brasil, que é onde eu falo as novidades do Brasil, a história do Brasil, as curiosidades do Brasil. Tem o Amihama Tópicos Família, né, que a gente fala que vem pessoal de vários países, né, do Peru, Filipina, Vietnã, da China, vem da Austrália, né, e da Irlanda também, né, que eles fazem uma entrevista toda semana também, apresentando seus países também. E depois tem o Toshimin, tem um japonês que mora lá em Manaus, e ele manda por via Skype pra gente, ele faz entrevistas por Skype, ou às vezes ele manda por e-mail pra gente, né, entrevista, tudo que acontece lá em Manaus, assim, as novidades que tem em Manaus. O Amizade em Rama começou há 3 anos, para comemorar o centenário da imigração japonesa ao Brasil. A produtora Motoi Sasaki é a mãe do programa. Por esse motivo, ela costuma ser bem rigorosa quando o Ricardo está com o microfone aberto. É claro que o microfone não estava aberto.
Todos os textos são passados antes, durante o ensaio. 宮田君とっても明るいので、とっても楽しい番組作りが今できていて、 A alegria do Miata é transmitida através do programa, que está bem divertido. Além disso, tem acontecido coisas boas durante as saídas para as reportagens. Ele tem encontrado os velhos amigos, e isso acaba virando pauta para as reportagens. A produtora conheceu o Ricardo por acaso, há mais de 15 anos. Ela era cliente do bar onde o brasileiro trabalhava. A primeira apresentadora teve que deixar a rádio para se dedicar ao marido. Então, saímos em busca de um substituto. Daí, eu lembrei do Ricardo e fiz a proposta. No começo foi engraçado, né? A gente estava num bar, né? A gente estava bebendo cerveja para variar, né? Aí ela tinha comentado, né, que tinha um projeto para fazer um programa para brasileiros e estrangeiros aqui em Hamamatsu, né, de FM. E se eu não estava afim de fazer junto com ela, né, o programa. Aí eu falei, então tudo bem, né? Eu falei, se for para ajudar, né? E foi nessa assim, na brincadeira assim que a gente começou a fazer, aí foi ficando mais sério, né? A gente começou a fazer os projetos de como que vai fazer cada quadro, as entrevistas, aonde que a gente vai fazer as viagens para apresentar os lugares para os brasileiros, né? E mostrar o Brasil para os japoneses, né? O trabalho na rádio é uma atividade de fim de semana. Aliás, é no único dia de folga dele. Durante a semana, Ricardo é modelo fotográfico para uma grande rede de moda. Também é atendente de uma loja de produtos usados, onde trabalha das 8 da manhã até as 9 da noite. Com tanto serviço, acaba faltando tempo, até para namorar. Que nem hoje, foi 2 horas só que a gente se encontrou. Depois aqui, só semana que vem, um pouquinho só. No final de semana, assim, no sábado e domingo, ela vai no horário do meu almoço, a gente sai pra almoçar junto. É uma coisa assim, meio assim, corrida, mas ela tá entendendo. Então, aqui que é onde a gente faz o programa ao vivo, né? De vez em quando eu também participo também. Agora é a nossa amiga Noai San que tá fazendo o ao vivo agora, direto, né? E o tema de hoje, né, parece que é comida. Então, todos os ouvintes, assim, né, mandam primeiro pra gente. Ricardo tinha 17 anos quando veio ao Japão com a família. E ele não sabia nada do idioma local. Eu comecei trabalhando em empreiteira, né, de fábrica. Aí, nesse período de tempo, eu fiz vários, assim, eventos, né, trabalhei quando eu tinha há 18 anos atrás, né, na época, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei de modelo também, né, numa agência japonesa. Bom, aparentemente parece que a primavera... Como modelo, ele trabalhou durante 1 ano. Chegou a fotografar para revistas japonesas e fez campanha para uma grande rede de lojas de moda. Eu comecei a namorar com uma japonesa, né? Foi onde, no convívio do dia a dia, que eu fui aprendendo a falar japonês, né? E estudando também aos poucos, né? Omedetou, Boku! たくさんのアミーゴに祝ってもらって、そしてたくさんのメールやブログのメッセージ本当に嬉しかった。やばい。 Ricardo não tinha nenhuma experiência como radialista. Sua adaptação ao novo ramo não foi nada fácil. Foram 3 meses de treinamento com a produtora. Olha, no começo foi difícil porque eu nunca tive assim contato com rádio, na verdade. Mas assim, eu sempre escutava muito, né, mesmo lá no Brasil. Só que na hora de começar uma rádio aqui no Japão, tem muitas palavras japonesas, né, que a gente não pode conversar na rádio, né? Então, a gente tem um monte de livro para você ver as palavras que você pode falar na rádio, que você não pode falar. Você não pode ficar quieto durante 3 segundos. Ricardo é uma pessoa bem amigável. Lembro que o seu estilo de cabelo tinha me chamado a atenção no início. Ele dizia que o estilo era proposital, para chamar a atenção, para ser notado como um brasileiro. Uma atitude formidável. Apresentar o Brasil aos japoneses é uma forma de trazer eles para perto. Muita gente fala assim que o japonês tem aquele acanho, né, para fazer amizade. Teve um japonês que morou 1 ano no Brasil, inclusive ele fez uma entrevista semana passada, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, nós japoneses não somos frios. A gente só tem vergonha de chegar para ser amigo de vocês.
Aí eu falei, e realmente é verdade, né? Os japoneses, eles têm vontade de ter amizade com a gente. Eu recebo muito e-mails assim, porque o programa, como a gente fala, que é amizade Hamamatsu, é ser amigo em Hamamatsu. Então eles falam assim que, eu tenho vontade de ir num restaurante brasileiro aqui perto da minha casa, mas eu não sei se a gente pode ir, né? Aí eu falei, eu quero quebrar essa parede entre japonês e brasileiro e fazer melhorar o convívio entre eles, né? Já que a gente mora no mesmo país, né? Ele conta aos japoneses o estilo de vida dos brasileiros, a cultura, os hábitos alimentares. E o seu japonês fluente ajuda. Ele também conhece bem os dialetos usados aqui em Hamamatsu. Enfim, ele tem o talento de conquistar a amizade dos ouvintes. O sucesso do programa gerou novas oportunidades para o radialista. Além da rádio, do trabalho como modelo e do balcão de uma loja de produtos usados, Ricardo colocou a sua voz em jingles para rádio e comerciais de TV. Depois que a gente começou a fazer o programa da rádio, né, do FM Haru, né, no Amizade de Hamamatsu, começou a vir vários outros pedidos para fazer comerciais, né, de rádio. Eu acho que é mais por causa do inglês também, né, de inglês, do português, assim, fazer programas assim de futebol, por exemplo, assim, né? Então o Júbilo pediu para mim fazer propaganda, algumas empresas de carro, né, de veículos importados no caso, né, também pediu para a gente fazer comerciais, essas coisas assim, etiquetas, né, que a gente fala na rádio, né. Fora isso, Ricardo planeja formas de ampliar o alcance do seu programa, além de sonhar, claro, com o seu próprio empreendimento. O projeto da rádio, do programa, é a gente fazer uma rádio de internet, no caso, agora também, né? Porque como a gente tem amigos no mundo inteiro, né? Com o Facebook né, ligado com o mundo inteiro, então muitos amigos do Brasil, tem amigos nos Estados Unidos, assim, que querem escutar o programa e não conseguem por causa que é uma rádio de comunidade somente aqui na Shizuoka. E eu particularmente tô querendo montar uma empresa agora para mim, né? De importações. E quero ver se a gente está andando aos poucos. Se tudo der certo, quem sabe o ano que vem eu consigo fazer o meu primeiro sonho. Se você tem um sonho e você tem aquela meta de você quer realizar, não existe o impossível. Então eu acho que você tem que ter a meta e batalhar por ela, no caso. Que você consegue, com certeza. O programa do Ricardo é transmitido aos domingos, a partir das 18 horas, na Rádio FM Haru 76.1. E se você conhece alguém com uma história de sucesso aqui no Japão, como a do Ricardo Miyata, conte pra gente. Eu fico aguardando a sua mensagem através do e-mail planetabrasil@ipcworld.co.jp. A todos um ótimo fim de semana e até nosso próximo encontro. Beijo, tchau! Ainda vai levar um tempo pra fechar